tarde, pessoal. Eu me chamo Renata Teixeirente e hoje eu vou apresentar sobre a tema energia nos ecossistemas, né? E esse assunto é muito importante porque mostra como a energia funciona na natureza e como ela é importante para a vida dos seres vivos. E nos ecossistemas, a principal fonte de energia, né, é o sol. As plantas são as primeiras a captar, né, essa energia, né, por meio do fotossíntese. E depois disso, essa energia, né, é passada para os animais quando eles se alimentam das plantas ou de outros animais, né. Ou seja, a energia vai passando de uns seres vivos para outro, formando o que chamamos de cadeia alimentar. E ao longo da apresentação eu vou explicar melhor como essa energia circula e por que ela é tão importante para o equilíbrio do meio ambiente, né? Então, bora passar por segundo slide para a gente entender melhor. E, bom, vou explicar aqui da energia, né, e suas principais características. Primeiro, a energia é a capacidade de realizar trabalho, ou seja, tudo aquilo que permite movimento, funcionamento ou alguma transformação, né? Bom, ele mostra que energia, existe vários tipos de energia, como a mecânica, química, elétrica, térmica e luminosa, né? E todas essas formas podem ser transformar umas nas outras, né? E em seguida temos algumas exemplos, né, dessas transformações. Por exemplo, o motor elétrico, ele se transforma em energia elétrica, né? Ou energia mecânica, né? Bom, a bateria transforma energia química em energia elétrica e o motor, né, transforma em calor e energia mecânica. Também mostra as unidades de medida de energia, caloria, que são usadas para medir a quantidade de energia, né? E agora vamos entender sobre a primeira lei da termodinâmica, ou da lei da conservação de energia, né? Que ele nos quis dizer, né, que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformando de uma forma para outra, né? E segundo a lei da termodinâmica, ou lei da entropia, né, quer dizer que em toda transformação de energia, uma parte se perde geralmente em forma de calor, né? Por isso, nenhuma transformação é totalmente eficiente. Agora, um exemplo para entender melhor. Bom, bora dar um exemplo aqui, né, para nos entender melhor, né? Que quando a gente liga um ventilador, a energia elétrica se transforma em energia mecânica, né? Fazendo as hélices girarem. E mais parte dessa energia também se perde em forma de calor e som.
Bom, e isso nos mostra que a energia está sempre se transformando, mas nunca é totalmente aproveitada. Aí vocês podem entender um pouco, né, sobre isso, que acabei de fazer explicação, né? E bom, agora vamos falar sobre ilustração da duas leis de termodinâmica. Bom, aqui mostra o Sol, né, que é enviada energia para a Terra, e nessa parte estão representados 100 unidades de energia solar que chega até a planta, né? E depois essa energia é absorvida pelo fósforo, que funciona como um sistema de energia, né? Através desse fotossíntese. E em seguida, vemos uma grande parte dessa energia, cerca de 98 unidades, que é liberada, né, como calor. E essa energia é considerada uma forma de dispensa, ou seja, não pode mais ser aproveitada pelos seres vivos. É apenas uma pequena parte, cerca de 2 unidades, né? Que é transformada em açúcar, que é uma forma de energia armazenada, né? E esse pode ser utilizadas pela planta e por outros seres vivos. Explica as duas leis. A primeira lei da termodinâmica aparece porque a energia não some, ela apenas se transforma, parte vira açúcar e parte vira calor. Já a segunda lei aparece porque a maior parte, né, ele é usada, né, que em forma de calor, né, mostra que nem toda energia é aproveitada. Por exemplo, né, vou dar só um exemplo aqui. Quando uma planta recebe a luz do sol, ela usa energia para produzir seu alimento. Porém, nem toda essa energia vira alimentos, mas uma grande parte se perde como um calor no ambiente. Isso mostra que a natureza, a energia sempre se transforma e também se perde ao longo do processo. E essas duas leis já nos mostram sobre como ele funciona, né? E como ele é usado em nosso dia a dia. E vamos para serviço ecológico ou ecossistêmicos, né? Bom, agora vamos falar sobre como a energia solar é distribuída na Terra, né? E como isso se relaciona com o serviço ecológico. Primeiro, ele mostra a porcentagem, né, da energia solar que entra na biosfera, que é cerca de 30%. Significa que uma parte da energia do Sol é refletida de volta para o espaço, sem ser aproveitados. E também depois, né, depois vemos a conversão direta em calor, que é 46%, mostra que quase a metade da energia solar se transforma diretamente em calor, que ele aquece a superfície da Terra, né? E agora vamos ver aqui evaporação, precipitação, né? Que
Não, perdão, gente, é o vento, ondas e corrente. Bom, com uma pequena porcentagem, né, indica a energia, né, que movimenta o ar, o oceano. E, por último, o fotossíntese, que é 0,8%, né, mostra que só uma pequena parte da energia solar é usada pelas plantas para produzir alimentos. E isso mostra que a maior parte da energia não vai diretamente para os seres vivos, mas ainda assim é muito importante para manter o equilíbrio, né, do planeta. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem sobre serviço ecológico e ecossistema, né? Bom, o exemplo, né, é que nem todas, né, que quando o sol, ele aquece, né, o sol aquece, e a água é um rio. Parte dessa água evapora forma nuvens, né, e depois volta em forma de chuva, ao mesmo tempo calor, né. Também ajuda a movimentos, o vento, que é uma pequena parte dessa energia, é usada pelas plantas para crescer através da fotossíntese, né? Ou seja, a energia solar é muito importante para vários processos, né, da natureza, mesmo que nem toda seja usada diretamente pelos seres vivos. E ele já nos mostra as porcentagens e como ele também já nos mostra as principais fontes deles, né? Bom, agora vamos falar sobre o fluxo da energia no ecossistema, né? Primeiro, o fluxo de energia, que é o caminho que a energia faz dentro do ecossistema, né? Ele é chamado assim porque a energia segue em um único sentido. Ou seja, ela é utilizada pelos seres vivos e depois é dispensada, né? Principalmente na forma de calor. E depois temos o conceito de produtividade, que vocês estão vendo aqui, ó. A produtividade é a taxa em que a energia do Sol é transformada em matéria orgânica, principalmente pelas plantas, né? E essa produtividade pode ser dividida em dois tipos, que é produtividade primária, que é feita pelos produtores, né, como as plantas, né, e a produtividade secundária, que corre dos consumidores, como os animais, né. E vamos falar também sobre a produção ou biomassa, né? Que a biomassa é a quantidade da matéria orgânica vivas que é o tipo usada, né? Ou seja, é uma peça dos seres vivos, né, naquele ambiente. Por fim, temos a diferença entre a produtividade e a biomassa. A produtividade, que está relacionada à velocidade da produção da matéria, né, orgânica. E a biomassa é tipo ele é uma quantidade de matéria, né, que quando já existe, né. E eu vou dar um exemplo aqui
para vocês entenderem melhor um pouco, né? É um pasto de vaca, né? Que a grama pode crescer rápido, então a produtividade é alta. Porém, com as vacas, né, come a grama, a quantidade de biomassa vegetal pode ser menor, ou seja, pode ter muita produção de alta, né? Mas, porém, como as vacas comem a grama, né? A quantidade de biomassa vegetal pode ser menor, ou seja, pode ter menos produtividade, né? Que tem muita reprodução, mas pouca quantidade que é acumulada, né? Depende do consumo, porque os vacas consomem muito planta, né? E as plantas não crescem porque todo dia eles consomem, né? Bom, a produtividade, né, no ecossistema, que é basicamente a velocidade no que a energia solar é transformada em biomassa, ou seja, um corpo dos seres vivos, que produtividade primária, que tudo começa a produtividade primária, né, que ele é feito de plantas e algas, que a bruta, né, é o total de energia que a planta captou do sol através do fotossíntese, né? E como se fosse o faturamento bruto de uma empresa, que já é um líquido de sobra, né? De sobra. Como a planta também precisa respirar para viver, e ela gasta parte dessa energia, o que sobra para crescer, servir de alimentos, para outro, a produtividade líquida, né? E depois temos a produtividade secundária. Aqui falamos dos animais, né? É a taxa de energia que os animais conseguem converter em massa do corpo, né? Após comer a planta, outros animais, nem tudo que ele come vira corpo, pois ele gasta muito energia que é movimentada, né? E isso nos quis dizer que nem sempre você costuma imaginar, né? Ou comer que vira corpo, pois ele gasta muita energia se movimentando e matando o calor, né? Bom, eu vou dar um exemplo, né, para ficar mais fácil de entender, né? Imagina um pasto de boi. O capim cresceu usando o sol, né? O total que ele produziu é a produtividade primária, bruta. O capim gasta energia para se manter vivo. O que sobra é a produtividade líquida, né? O boi comeu esse capim, a parte que o boi realmente transforma em carne e peso, o que faz crescer, né? A produtividade secundária, né? É tipo que quando se transforma, né, em parte que diminui, né, ao longo do caminho, porque seres vivos gastam uma parte dela apenas para continuar existindo. E
aqui vocês já entenderam um pouco, né? Eu dei até o exemplo para vocês poder captar um pouco e entender melhor, né? E agora, nessa imagem, vamos falar sobre a porcentagem de transferência, né? Bom, é a quantidade total de luz, né, solar que atinge uma determinada área. E nessa tabela, ela é o ponto de partida, né, que 100%, né. Exemplo, toda a luz do sol que incide sobre um campo de milho durante um dia inteiro, que a energia nem toda a luz solar é aproveitada, né, que uma grande parte é refletida diretamente pelas folhas. E no outro mostra que apenas cerca de 50%, né, efetivamente é absorvido pelas plantas. Exemplo, em uma floresta, né, densas, as folhas da copa absorvem luz, enquanto parte de energia bate e volta para a atmosfera ou atinge o solo sem ser usada. Que produção primária e bruta é o total, né, de matéria orgânica e energia química que a planta consegue produzir através da fotossíntese, né. A partir da energia que é absorvida e que a eficiência, né, a eficiência da energia é que ela é determinada, né, em uma forma de decomposição, né, que é absorvida, né, que a eficiência da baixa é apenas 5% de energia, que é o total condição de máxima, né. Exemplo, a quantidade total de glicose que é uma árvore de manga produz em um ano, que é uma produção primária líquida, que é o sombra total de glicose, que é uma árvore de produção, que o que sobra da produção bruta, né, após a planta descontar o que ela mesmo gastou para sobreviver. A energia que fica disponível para os herbívoros, né, e a parte da planta que cresceu, ele vira fruta dos folhas, né, que um coelho, um lagarto poderia comer. Eu estou dando exemplo aqui para vocês entenderem um pouco dessa imagem que tá aqui, né, para só entender um pouco mesmo. Subsídio de energia, né. Bom, são as intervenções humanas que é feita principalmente na agricultura para forçar uma produção maior do que a natureza que faria sozinho. Como funcionar, né? O homem gasta energia, combustível, eletricidade química, para que a planta não precise lutar contra praga ou falta de água, né? E exemplo, quando fornece a água, né, diretamente economizando a energia que a planta gastaria, esticando a raiz, que é muito profunda, né, que é a fertilização que ele coloca o nutriente na boca da planta, que
controle o inseto ou evita que a energia da planta seja perdida para os herbívoros, né? E subsidiar energias naturais, né? Bom, como você já tá vendo, existe vários, né, que ele é totalmente usada, né? O ecossistema, ele recebe, né, o ajuda da própria natureza, né, das energias, né, ou torna muito mais produtivo do que os outros sem precisar da mão dos humanos, né. E o processo natural como o vento, mar ou chuva transporta nutriente e água para o local, fazendo trabalho de distribuição de energia, né, que ele é subitamente usada, né, na transformação, né. E eu vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês entender um pouco do que estou explicando, né. Bom, como ele funciona, né. O processo natural, como o vento, mar e chuva, transforma nutriente e água, né. Ele traz, né, sedimento em risco e nutriente para o solo do subsídio, que ele aumenta a produtividade, se reduz o que a planta gasta para se manter viva, né? O que ele pede para quem come herbívoro, né? Que é uma estufa, ele é utilizada em uma subsídio como a temperatura, né, que ele é ideal para funcionar, né, dos subsídios, né. E é isso que espero que tenha entendido um pouco sobre o subsídio de energias, né, e como ele é transformado, né, e as principais fontes dele, né. E aqui nessa imagem vocês estão vendo perturbação do ecossistema, né, que é quando o total ingere no ambiente, ele ajuda o ecossistema a produzir mais, né. No gráfico, a curva sobre acima do nível, né, que vocês estão vendo assim, ó, que é normal, indica um benefício que é um estimulado positivo, né, que ajuda o sistema, né. Exemplo, um pouco de fertilizante em um solo pobre, o aumento moderado da temperatura na primavera, que acelera o crescimento das plantas, né, que ele é absorvidas, né, e sobre aumento modelado, né, da temperatura na primavera, que acelera o crescimento das plantas, né, e o limite máximo de benefício, né, que a partir desse ponto, qualquer aumento do fato deixa de ser útil e começa a se tornar um problema, né, de ser útil e começa a se tornar um desequilíbrio, né, de químicas, ou seja, deles que é fornecida, né, e o acesso do fato começa a prejudicar o sistema, né. A curva cai baixo da linha de normalidade, né, que vocês estão vendo, né,
que o ecossistema gasta mais energia tentando sobreviver do que crescer. Exemplo, fertilizante é um acesso que ocorre para o rio, causando a morte de peixes e uma onda de calor. Que extremos as murchas das plantações, né? De petróleo que é uma incêndio florestal, né? Que destrói toda a bioma de uma área, né? Que é fornecida nesse imagem que vocês estão vendo, né? E ele é tipo como demonstração dos crescimentos de renda baixa, né? Que vocês estão vendo nesse perturbação dos ecossistemas, né? E vamos para a segunda slide. Ou isso aqui. Curva de eficiente, né? Aqui apresenta o volume total de bioma ou produtos que o sistema gera conforme, né? No início, quando mais nitrogênio você coloca, mais a planta cresceu. Porém, chega um momento em que ela para de se responder à produção que é utilizada ou cai. Exemplo, imagina um pé de tomate, que está um pé de tomate. Se você der pouco de água, né? O crescimento dele é tipo, ele não cresce totalmente, né? E a quantidade que ele fica é carregado, né? Se você jogar um saco inteiro de adubo, a planta pode queimar e produzir menos do que antes, né? E curva de eficiente, né? Ele representa que é a conta da energia que você ganha mais, né? Ou menos, que é fornecida, né? É comparada à energia que você gastou. E a eficiente máxima que ocorre antes da produção significa que existe um ponto doce, né? Onde você gasta pouco e ganha muito. Depois desse ponto, para ganhar um pouquinho a mais da produção, você precisa gastar muita energia, que derruba a eficiência. Exemplo, se você gastar 1 litro de combustível, né, para colher 110 sacos de milho, sua eficiente é um aldo para colher 11 sacos de milho, né? Isto é apenas um a mais, né? Você tive que gastar 5 litros de combustível, né? E sua produção subiu, mas sua eficiente despecou. E aqui nesse imagem já nos mostra como a renda aumenta e como a renda fica baixa, né? E nessa imagem é que a energia que a própria planta gasta, né, para se manter viva e crescer e realizar seus processos, né, ou seja, o soja consome a parte do açúcar que produz, né, durante o dia para continuar funcionando. Durante a noite, a soja faz
parceria que ela entrega um pouco de sua energia para micro-organismos, né, que vivem em suas raízes, em troca de nutrientes que ela não consegue pegar sozinha. Exemplo, as bactérias, né, recebem alimento da planta em troca, né, dão ela nutrientes do ar, que funciona como ar tube. E a energia, ele rouba, né, ele rouba a planta, né, dos seres vivos, que ele é considerada como ataca, né, que são o inimigo de lavoura, né. Exemplo, uma lagarta come as folhas. O fungo que causa a ferrugem de soja consome a energia que a planta deveria usar para crescer. E os grãos de soja que são colhidos pelo máquina é levado para a indústria para virar óleo ou ração. Exemplo, em uma floresta seria o tronco de árvore, né, ficando mais grosso na soja, como ela morre após colheita, não há sobra para o ano seguinte, né. E aqui já mostra cada detalhe deles, que a gente precisa consumir e reproduzir, né. E nesse imagem, né, vocês estão vendo que a produção primária bruta, né, é o total de energia, né, que o solo é capturado, né, pelos produtores, que é convertida em matéria orgânica por meio de fotossíntese em um determinado tempo e área. Exemplo, toda a glicose que uma floresta produz em um ano a partir de luz do sol é o salário bruto do ecossistema, né? E respiração autrófica, né? Autrófica, bom. É a parte da energia que é produzida, que as próprias plantas é utilizada para se manter vivas, que é transportada de manutenção celular, né? Exemplo, a energia que a árvore gasta à noite é durante o dia para manter suas raízes e folhas funcionando, né? E a produção primária, né, que é líquida, é a biomassa que realmente sobra após a planta, né, que ele desconta que ela gastou do própria respiração, que é a energia disponível para os herbívoros, né. Exemplo, o crescimento efetivo do tronco, né, das folhas novas, dos frutos que colheu ou uma lagarta, né, poderão comer. E a respiração retrotrófica, né? Bom, é o gato, né? O gato, não, perdão, gente. É o gasto energética que setor dos seres que não produzem o próprio alimento, né? O consumo deles que é considerado como decompositores, né? E exemplo, a energia gasta pelos animais, fungos, bactérias, sol para sobreviver naquele ecossistema, né? E vamos falar sobre agora a última, que é sobre produção líquida da comunidade, né? Que é o que sobra de biomassa nos sistemas, após todos os organismos, né? As plantas e animais terem respirando seu valor do alto no ecossistema.
está como lidando a matéria, né? Orgânicas. E em uma floresta jovem é alta porque ela está ganhando peso em uma floresta muito que é produtos consumindo, resumindo, né? E aqui vocês estão vendo as diferenças, né, de alface e da matéria madura, né? Bom, não tem na primeira coluna, a última de produção líquida da comunidade tem 14.400, né? E no outro, né, não sobrou nada, né? Tem muito pouco, né? Porque a quantidade que a alface usou, ele economizou, né? Mas a outra da floresta, né, madura, bom, ele não soube economizar. Por isso que a relação dele na última ficou muito menos, né? Porque ele se reproduz sozinha, não tem seres humanos que tipo, não é eles que ajudam a manter eles não, né? Mas alface, eles que crescem, né? Eles que produzem, né? Mas as florestas não. Por isso que a alface está maior, porque essa é a produção dos seres vivos. Mas da floresta não. É eles mesmos que se reproduzem. É eles mesmos que se alimentam, né? Agora vamos para isso aqui. Espero que vocês tenham entendido. Cita exemplo de cadeias alimentares. Perdão, gente, eu tinha errado, é aqui. Bom, né, gente? Aqui já mostra, né, que a quantidade total de energia solar que os produtores, plantas e algas conseguem capturar e transformar em energia orgânica através do fotossíntese, né? É a parte de energia que as próprias plantas que é utilizada para se manter vivas, né? Que é realizada no processo como crescimento, transporte de nutrientes, mantos celulares, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Em uma floresta jovem, alta, pois ela está crescendo em uma floresta madura, né? Como alto, né? Quase na segunda coluna, né? É quase um zero, né? Por que será? Pois tudo que produz é consumida, por isso que ele está muito baixo do outro, porque o outro é produzido por ser vivo, né? Mas floresta, ele se consome sozinha. E cita exemplo de cadeias alimentares. Bom, gente, ele representa, né, uma transferência de energia entre os organismos, onde cada ser vivo serve de alimento para o próximo, né? E aqui e aqui vamos entender melhor, gente. Bom, que é produtores, né?
que as plantas, as águas são as bases de tudo, que eles não precisam, né, comer outro, seres vivos, né, e eles fabricam o próprio alimento usando a luz do sol, né, e fotossíntese, que são as águas, as plantas, que é o trigo, né, e os consumidores, os animais, né, que são aqueles que não fabricam o próprio alimento para ganhar energia, né, e eles precisam comer alguém, seja uma planta ou o outro animais, né, e isso é que todos os bichos, né, caramujo, sapo, cobra e outros, né, eles são os consumidores, eles não reproduzem seus próprios alimentos, né, eles comem um ao outro. E é isso. Espero que você tenha entendido sobre um pouco das cadeias alimentares, né. E vamos passar aqui do cadeia alimentar e os níveis tróficos dele, né, que como ele funciona, né. Os níveis tróficos é usado este planta, né, que são os produtores, né, e elas estão no primeiro nível, que são a base de tudo, porque fabrica o seu próprio alimento, sem elas, né, que a cadeia não consome. E é a segundo nível que vocês estão vendo aqui, né, que temos o herbívoro, que é o cupim, come a planta, porque eles não reproduzem seu próprio alimento, né, mas consegue energia, né. E tamanduá, que é um consumidores que está no nível 3 entre os carnívoros. O tamanduá se alimenta do capim, passando a energia que adiante, né, que o onça também é consumidores, né, que temos a grande predadora, que a onça está no topo dessa cadeia, esse alimento do tamanduá. Assim, a energia flui da planta até a onça. A cada bicho ocupa um degrau, né, diferente dessa escada da sobrevivência, né. E aqui já explica tudo, né, que cada um deles tem suas diferentes níveis, né, e suas diferentes consumos, né. Bom, e perdão, gente. Perdão, pensei que eu tinha passado, mas eu vou explicar aqui essa imagem para vocês um pouco, né. Que aqui vocês estão vendo que os consumidores primários, né, são herbívoros, né, que é animais que comem as plantas, né, que eles recebem, né, menos energia que a planta recebeu do sol, né, e ele é chamado de primária, né, que é uma parte que a gente tem que entender um pouco, né, sobre isso. E aqui dos secundários, que são carnívoros, né, que é animais, né, que comem os bichos, e eles recebem o menos energia, né, que de todos, né. Por exemplo, um passarinho que come a lagarta ou uma serpente, a caixa é bem pequena, porque a energia vai se esgotando ao longo da cadeia, né. E isso
é uma coisa que a gente tem que entender, né? Que os números são diferentes, são individualmente, não, por exemplo, não seja consumidores, né? Que eles não recebem a mesma energia, não recebem o mesmo nível, porque são considerados como os menos invocadas, né? E aqui nessa imagem, vocês estão vendo que a energia que entra no sistema, sem o sol, as plantas não produzem nada, né? E as plantas transformam a luz em comida sólida, ou que a maior parte da energia delas não é comida por animais, mas vira detrinas, que é uma folha seca, galho, né? E herbívoros, né? Animais que comem a planta enquanto ela está viva. Exemplo, uma vaca comendo capim, ou um coelho comendo a folha, né? E consumidores que são os predadores, né? Bom, ele é um ponto mais importante, né? Deste que vocês estão vendo. São os seres que comem os que sobrou, folha, morta, de animais, alface. E que aqui vocês estão vendo que 90% da energia da natureza passa por aqui, né? Exemplo, minhocas, urubu, fungos e bactérias, né? São chamados de herbívoro, né? E as predadores, né? Que, bom, os predadores, né? Os carnívoros, né? Que pode virar tanto da cadeia de pastagem quanto a de detritos, né? Um serpente como coelho, ou um pássaro que como minhoca, que a maioria das pessoas acha que o mais importante são os animais comendo, né? Planta, mas na verdade 90% da vida dos ecossistemas acontece na reciclagem do que está morto, né? E eles nos mostra que nem todos têm a mesma vantagem, né? Que nem todos são considerados, né? E nessa imagem, vamos falar um pouco, né? Explicar um pouco, né? Que aqui mostra o funcionamento de um ecossistema de manguezal, né? Bom, o ponto principal aqui é entender que a maior parte da energia da natureza não vem de quem come plantas vivas, mas sim da cadeia de detritos, né? Ou seja, da reciclagem da matéria morta. Olho para o topo dessa imagem, né? Temos produtores, né? Que na água e as folhas de mangue na árvore, essas folhas caem, elas não são comida imediatamente. É aí que entra decompositor, né? Que é fungo, bactéria que come e quebra essa matéria morta para tornar para se tornar, né, maior, né? Por fim, na base do que vemos, né, a perdão, gente, carnívoro, como peixe grande e aves, eles são alimentos desses animais que limparão o fundo do mangue, né? Assim a energia começou lá na folha,
morta e acaba chegando aos predadores, né? E, e aqui eles já nos representam que são tipo, com- tipo considerada, né? E agora vamos falar sobre organismos destritivos. Que vocês estão vendo aqui nessa imagem, cada um desses animais, né, diferente. E eu vou explicar um pouco, né, para vocês entenderem melhor. Que aqui tem um exemplo, né, classe que a gente encontra no jardim, né, que tatu, bolim, as minhocas, piolho de cobra, né, eles são destruídos, né, que a matéria orgânica no solo, que ele é facilitando, né, os trabalhos, né, de bactérias e fungos, né, mas a reciclagem também acontece na água, né. Veja o caranguejo. Bom, também ele é, ele é, como se fala, é um fundo do rio, né, que é limpado na distrito que cai lá, né, também. Temos os ácaros, né, e outros pequenos invertebrados que vivem no solo. Eles são minúsculos, mas fundamentais para que os nutrientes voltem à terra e as plantas, né, possa crescer de novo. O mundo seria um grande depósito de lixo, né, orgânico. Eles são as provas que a natureza nada se desperdiça. O que morre vira banquete para eles. E logo depois vira vida nova para o planeta, né? E nesse mais já e cada desses animais eles têm diferentes convivência, né? Que vocês podem entender um pouco, né? E vamos falar aqui essa imagem agora, explicar um pouco que caminha da autoeficiente com a 3 e o 6, o neuta e a seiva, né, é extraído por pulgões ou fungos. São alimentos, como são ricos em açúcares e fácil de digerir os organismos, que gasta pouca energia, que é um processo e absorve quase tudo, né? E caminham de menos eficiente como uma quatro. Folhas mortas, né? Tem celulose, né? E lignas, que menos compara a seiva, né? Que ele é considerada como o diagrama, né? Morta, que a energia é uma planta, não vai apenas para quem come a folha, mas se distribui por caminho sólida, né? Que é o líquido e até como as plantas, né? E, e aqui já vocês podem entender um pouco, né? Através que eu expliquei um pouco, né? Agora vamos falar sobre fonte de energia, suas produtores, né? Que são nesse ecossistema, né? Que a energia vem de duas origens, que é produzida lá dentro, aqui vem fora dos sistemas, organismo que faz fotossíntese, né? Por matéria orgânica que cai na água. E exemplo, algas verdes e diatomáceas, né? Produtores e fragmentos foliares ou detritos, né? Matéria vindos da mata ao redor, né? Que
os consumidores primários, herbívoros e distritivos, né? Eles são animais que são literalmente considerados como produtores, né? E consumidores secundários, né? Que são os predadores, animais que desde o começo do slide já tinha explicado um pouco sobre isso, né? Que são os predadores animais, né? Que se alimentam de outros animais, que também são os consumidores primários, né? Que isso mostra os das cadeias, né? Que um único animal com a africana, né? Que pode comer tanto distrito quanto algas, né? Ocupando lugares diferentes na rede, né? Que depende do que estiver disponível, né? E é isso, né? Que para nós ter noção de entender um pouco, né? Sobre. E nesse imagem, vamos entender um pouco, né? Que mostra que ecossistemas é um sistema de perdas, né? Para termos 30 quilos de perca topo da cadeia, né? Precisamos de 7.400 unidades de produção de água. Isso prova que o manejo das pessoas depende diretamente da saúde da base produtiva, né? Do lago. E vocês estão vendo cada porcentagem desse desse mais aqui, né? O manejo do lago depende da demanda de alimentos pelos homens, né? Que vamos entender como o objetivo do homem muda de forma como manejamos um lago, né? Bom, o que queremos produzir, né? A quantidade de alimentos ou lazer, né? Se a demanda por comida é alta, o ideal é focar em peixe que come distrito ou vegetação, né? Como eles estão na base da cadeia, aproveitando muitas mais energia do sistema, né? Aproveitando muito a energia do sistema, chegando a produzir, né? Que é 1.600 quilos, né? Por chegada a produzir, né? Mas por que pescar produzir menos, apenas 565 quilos? Porque peixes esportivos são carnívoros. Como eles estão no topo da pirâmide, grande parte já foi perdida nos níveis anteriores, né? Ou seja, você tem peixe mais nobres, mas em menos quantidade total. O manejo é escolho entre eficiente e energética, né? Para alimentar pessoas ou especialização, né? Para o esporte. E os demandas dele tipo, já nos explica, né? Como é especializada, né? E isso é muito importante também para nós entender, né? E estrutura trófica e pirâmide psicológica. Bom, aqui ele representa a organização dos seres vivos, né? É um ecossistema, mostrando como a energia, a biomassa ou o número de indivíduos se distribui, né? Entre os níveis tróficos, né? Bom, a estrutura, né? Trófica pode ser medida de 3 formas principais, né? Números de indivíduos, que é biomassa, o fluxo de energia, que por unidade de área, né? A partir disso, temos 3 tipos de pirâmide, né? Que é ecológica, né?
pirâmide de números, pirâmide de biomassa, pirâmide de energia, né? Para construir uma pirâmide ecológica, primeiro colocamos os produtores na base, pois são eles que captam a energia do ambiente, né? E em seguida colocamos os demais níveis tróficos, né? Acima, como os consumidores primários, né? Que são secundários, né? Que é considerado como terciário, né? E isso já nos mostra que as pirâmides ele representa cada nível trófica, né? Que são proporcionais à quantidade de indivíduo ou biomassa, né? Que a energia representa cada nível, né? Portanto, as pirâmides ecológicas, né? Ajuda a visualizar como a energia e a matéria estão distribuídas, né? Nos ecossistemas, que mostra a base produtiva e a diminuição, né? Novos níveis que são superiores, né? E aqui já não mostra que são mais avançadas, né? Pirâmide de números. Bom, ele pode ser invertida, né? Temos poucos fitoplanctos que é sustentando muitos peixes, porque as algas se reproduzem muito, que rápidos, né? Nas florestas, né? Uma única árvore grande, base estreita, pode sustentar milhares de insetos. Já pararam para pensar nisso? Bom, no paleozitismo, o topo da pirâmide é lago, pois uma única hospedeira, né, que sustenta centenas de parasitas, enquanto a energia sempre diminui pirâmide, afinando, né. A biomassa, né, é o número de indivíduos que pode variar de forma, depende em ecossistemas, né, que estamos analisando, que entendo isso como a pirâmide ele é relacionado e como ele é consumida, né, gente? E pirâmide de biomassa. Bom, lembra-se que a biomassa é o peso vivo de cada nível, o que chama a atenção. Aqui é como a formata muda entre o ambiente terrestre, né, e o ambiente aquático. Tem uma base enorme de 809 gramas, né, de planta que sustenta apenas 37 gramas de herbíforo. Esse é o padrão terrestre, onde as plantas são passadas e vivem muito. Bom, já temos apenas 4 gramas, né, de produtores para 21 de consumidores, né. Por fim, a pirâmide veste, mas com isso é possível, né, no oceano, a fitoplâncton, né, é minúsculo, né, e se reproduz, né, muito rápido, né, e ele é comido quase instantaneamente, né, mas a sua velocidade de decomposição é tão alta que ele consegue sustentar mais massa de peixe, né, e muito maior que a dele, né. Já ouviram falar nos lagos do Recife do Coral? Bom, vemos que estado, né, é intermediária, né, e no Recife, né, a produtividade é tão alta e constante que a base voltada a se largar, né, sustentando uma das maiores biodiversidades, né, do planeta, né, no mar.
A energia gira rápida em corpos pequenos na Terra. A energia fica acumulada em corpo grande e pesada, né? E é um dos mares mais considerado como mares grandes, né? Pirâmide de energia, né? Que se a pirâmide de números e biomassa pode mudar de forma e de energia sempre em formato de pirâmide, né, real, com a base larga. Isso acontece porque a energia não é reciclada ou conforme um animal come outro, né? A maior parte dessa energia é gastar, né, para manter o corpo funcionando ou é perdida como calor, né? Que apenas cerca de 10%, né, da energia passa para o nível seguinte, né, que ele é totalmente menorizada, né? E nome deles, ecossistemas na Flórida, né? Começamos com milhares de calorias na base determinada com apenas 21 calorias, né, do topo. É por isso que é tão difícil manter grandes população, né, de predadores de topo, né, como onça ou tubarões, né, que por falta de energia para eles, né. Por isso que não é tão avançada, né. É tipo menos consumida, né. Bom, é a precisidade dos descompositores, né, nas pirâmides de biomassa e de energia. Bom, muitas vezes, né, eles não aparecem nas pirâmides, né, simples, mas aqui vemos como eles são fundamentais, né, para o fluxo de biomassa e energia, né. Repara que os descompositores não estão apenas no topo, eles estão conectados em todos os níveis, né? Eles são o processo da matéria orgânica, né? Mota de produtores, que é consumidor. Sem eles, a matéria ficará menos considerada, né? Que é uma produtor, né? Que vemos que a energia que flui para os descompositores é altíssima. Isso mostra que a grande parte da energia solar ela capta pela planta, né? Ou seja, né, a bactéria no processo é natural, né? As pirâmides só se fecham, né? Porque a decompositora garante que o reciclar recomeça, né? Que ele transforma o que é lixo orgânico em nutriente para os produtores, né? Que eles já nos mostram, né, aqui nesse representatividade, né, que vocês estão vendo, né. Então, vamos para metabolismo e tamanho dos indivíduos, né. Bom, precisamos entender porque o tamanho do indivíduo muda, né? Tudo na ecologia. Bom, quanto menor o organismo, mais rápido, né, é o seu metabolismo, por unidade de peso, né? É o que chamamos de metabolismo, né? Específico, que pensa bem em quilo de micro-organismo. Trabalha muito mais que consome energia muito mais rápida, né? Do que o quilo de madeira de uma árvore, né?
Por isso, uma biomassa pequena de bactéria ou água pode sustentar ecossistemas inteiros, né? Elas pensam pouco, mas produzem e também gastam como se fosse uma floresta, né? Gigante. A velocidade da vida aqui, compensando o tamanho minúscula, né? Então, a lama pirâmide alimenta-se, né? Não veja apenas o peso biomassa, mas pensa na velocidade indivíduos pequenos, né, que são motores da autorrolação, né, que é uma indivíduo grande, que são motores tendem a como é que eu vou falar, que é considerada como P grande, né? Bom, e então isso explica porque a vida é microscópia, né? É a verdade, né? Verdadeira base de tudo. E aqui já nos explica como eles são produzidos e como eles são negligenciados, né? O papel dos consumidores na rede alimentares, né? Bom, veja como a presença de diferentes níveis de consumidores garante que a energia circule de forma equilibrada e como eles ajudam a manter a biodiversidade do planeta, né? E nessa imagem vocês estão vendo o papel dos consumidores nas redes alimentares, né? Que Guepardo jovem, né? Que vocês estão vendo aqui, interage com o filhote de antilopes, né? Muitas vezes é comportamento de aprendizado, né? De caça, né? Você pode mencionar que o comportamento o aprendizagem também faz parte do papel dos consumidores, né? Nas redes alimentares. E nessa imagem vocês estão vendo o filhote dando carinho, né? Mas isso já só está começando a se desenvolver, né? O papel dos consumidores nas redes alimentares. Bom, aqui vemos um comportamento fascinante, né? De linha ecológica, né? Repara que no leopardo que leva a sua presa, né? Para cima de uma árvore. Isso nos mostra que os consumidores também precisam gerenciar apenas e conquistaram ao subir na árvore. O leopardo evita a competição, né? Direto com os outros predadores, que é garantida que a energia flui corretamente dentro da sua linhagem na rede alimentares, né? Nas outras imagens vemos o consumo direto, que esse é o processo que ele mantém o equilíbrio das populações. O predador não apenas mata, ele regula, né, a densidade das espécies e garante que apenas o indivíduo mais alto sobrevivência o que reproduz, né? E entender o comportamento desse grande, né, nos ajuda a perceber, né, como a natureza se organiza para que a energia não seja como os outros desequilibrada, né, como eles são, como eles se comportam, né? Bom, a espécie garante apenas o indivíduo mais apto a sobreviver, esse reproduz, né? E aqui a gente já entende, né, que a natureza é organizada e que a energia não seja uma desperdiçada, né? E o ciclo continua de forma eficiente, né? Que vocês podem
ver através dessa imagem, vocês podem entender um pouco, né? Que é o papel dos consumidores nas redes alimentares, né? Que os consumidores não servem apenas para gastar, né, energia, né? Eles podem, de forma positiva, aumentar a produtividade das plantas, né? Veja, que curioso, né? O capim, né? Comida por um gafanhoto. Recende mais rápido que um cortado por um tesoura, né? Que estimula a plantação, né? Da mesma forma, as grandes, né? Também ajuda a renovar as pastagens durante a chuva, né? Por fim, gente, entenda que consumidores são os arquitetos do ecossistema. Eles dependem do papel ecológico, né? Controlando o tamanho da população, que é um papel evolutivo, né? E através da garantia que a vida que continua, né, se adaptando, evoluindo, seus consumidores, os produtores, ficarem em ecossistema, né, que poderia ser sua força, tudo natureza está conectada para gerar mais vida, né? Que nesse papel a gente consegue entender, né? Papel ecológico distribuidor. Bom, como transformadores de energia é um lago de pesca esportiva, né? O objetivo aqui é entender quanta energia a base chega até o peixe que o pescador quer pegar, né? Tudo começa com a alga produzindo 7.400, né? Que é a unidade de energia. Os consumidores primários, como as lavas, né? Essa energia, note que a parte dela escapa do lago, né? Quando os insetos adultos, né, vão para longe, que chamamos de emergência. Bom, a energia vai sendo concentrada a 300 unidades. Ao comer diferentes predadores de topo, recebe apenas 30 unidades. O papel dos consumidores, né, é filtrar e concentrar, né, a energia com uma grande perda no caminho para ter 30 kg de pesca. O ecossistema precisa produzir 7.400 unidades de energia. Bom, isso é muito importante para a gente entender, né, sobre a natureza, né, como eles são produzidas, né. O papel evolutivo dos consumidores. Até agora vimos como as consumidoras agem, né, hoje, mas como eles ficam no futuro, né. Através da corrida, a evolutiva, né, é uma disputa constante de quem é melhor entre presa e predadores, né. Se o predador fica mais rápido, a presa que não evolui para ser mais rápido ou mais confiável, né, vai desaparecer, né. Isso gera um círculo de contratações, né, que nunca termina. O papel evolutivo dos consumidores, né, eles nos garantem que nenhuma fonte rápida, né, é gerada, né. A vida nunca fica estagnada, né. A pressão da caça e da sobrevivência que impulsiona a melhoria, né, a continuidade de todas as espécies. E espero que você tenha entendido
nessa imagem. A teoria da complexidade do sistema conceito da capacidade de suporte. Vocês já se perguntarem por que uma floresta ou animais não cresce para sempre? Bom, aqui já é uma sistema que se torna mais caro, né, que fica, né? Por isso sobra cada vez menos energia, né, para o crescimento. Chega um momento em que a produção, quando a entrada e saída de energia se equilibra, né, que é o sistema atinge o seu tamanho máximo, né, e esse limite é capacidade de suportar, é o tempo de natureza. Entender isso nos ajuda a planejar o manejar de espécie. Entender por que será? Bom, porque é uma coisa que nada cresce, né, internamente, pois a manutenção eventualmente consome todo o energética, né? E aqui vocês já conseguem entender um pouco sobre teoria, né? Bom, vemos comparação ao crescimento de duas espécies, né, de abelha, né? As italianas e as cipriotas. Olhando os gráficos de cima, né, vemos a famosa curva. As abelhas italianas, curva, são as mais eficientes no início, ocupam o ambiente mais rápido. Já as capriotas, na curva, né, levam quase o dobro de tempo, né, para atingir o mesmo nível de população, né, na mesma linha. E isso mostra que o ambiente tem um limite máximo de recursos que não pode ser ultrapassado, né? Não importa o quão rápido a espécie se reproduz, o crescimento cai para zero, né? Assim que o limite é atingido ao ambiente, né? E quanto o lucro energético acaba, o crescimento para equilíbrio da natureza, né? E aqui já mostra, né, um pouco sobre o limitações, né? Energia, dinheiro e civilização. Bom, afinal, a nossa civilização, né, é a essência de uma história, né? Como dominamos e usamos fonte, né, de energia, né? A capacidade que suporte entramos na idade de combustível, né? Que nos dê uma mudança, né, energética, né? Que sem preceder, né? Mas isso trouxe um desafio para a economia. O grande problema hoje é que nosso sistema econômico trata os recursos, né, e naturais como se fosse infinita, né, o seu valor. Valorizamos os produtos prontos, né, mas deixamos sem preço o serviço que a natureza nos dá de graça, como a purificação da água ou equilíbrio de clima, né. Qual será a nossa próxima idade energética, né? O futuro depende de entendermos, né, que a economia não pode ignorar a ecológica, né? E aqui já falo sobre dinheiro e civilização, que você pode entender, né? E nesse diagrama do ouro, tudo que vimos, eles mostram que a economia não existe no vácuo, né? Ela é sustentada por dois grandes motores energéticos. De um lado, né, temos os combustíveis fósseis, urânios, que passa por conversões
Bom, a tecnologia para gerar, né, eletricidade e produtos de outros, temos a energia solar, né, que sustenta o nosso ecossistema, a agricultura e a floresta, né. Observa do retorno com símbolo de cifra, né. Bom, a economia, ele recebe um serviço valiosíssimo da natureza, né, e que muitas vezes não entra na conta. Energia solar é gratuita, que toda atividade econômica, né, gera perda de energia, né, que é representado por gera perda de energia, né, que é voltado para o chão. Portanto, uma economia saudável depende de um fluxo de energia, né, que é uma eficiente. Só a fonte certa, o custo de conversão que fica mais alta, né, de o sistema inteiro para. E nessa figura já nos mostra, né, como eles nos reproduzem, né. Bom, agora vamos falar a última slide, né, sobre serviço ambiente, o ecossistema, né, que são basicamente todos os benefícios, né, que nós seres humanos recebemos da natureza de graça para a nossa sobrevivência, né. Primeiro temos os serviços de suporte, né, que são as bases de tudo, que o solo se forma e as plantas fazendo fotossíntese, né. Acima disso, temos a provisão, que são, que são, são, são chamados de suporte, né. Que se é formado de planta, né, e é produzida, né, também. E depois temos a regulação, que onde a natureza trabalha como um filtro, que é purificando nossa água e controlando o clima para que tentamos sentir o calor, né. Por fim, temos os serviços culturais, né, que alimentam nossa mente, lazer. Entende que esse proteger a natureza não apenas bondade, proteger a nossa economia, nossa saúde, nosso bem-estar, né. E isso já nos mostra, né. Bom, gente, chegamos no final da nossa apresentação, né. E para encerrar, eu queria deixar, né, minha conclusão e opinião pessoal sobre tudo que vimos aqui, né. O que eu entendi de mais importante, ficou claro para mim que a natureza não é estoque infinito. Tudo que estudamos deste fluxo de energia, o Sol até a capacidade de suporte, né, mostra que o planeta funciona com regra muito rígida. Se a energia se perde no caminho, aquela regra de 10%, né, se todo o sistema tem um teto de crescimento, a gente pode mudar, né, simplesmente ignorar esse limite. Minha opinião sobre o tema é que, na minha visão, o ponto mais marcante foi a conexão entre ecologia e economia, né. Muitas vezes a gente acha que proteger o meio ambiente é só uma questão de bondade, né. Mas o que eu aprendi aqui é que a energia não é só questão lógica, né, e sobrevivência, né. Se a gente destruir o serviço de suporte como o sol e o ar, ou acaba com predadores que equilibram o sistema, estamos quebrando a engrenagem, né, que sustenta a nossa própria vida, né.
e começar a dar valor que a natureza nos dá de graça, né? Porque esse fluxo de energia para nenhuma tecnologia ou dinheiro vai conseguir consertar ou estragar. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a perceber que somos parte desse fluxo e não dono deles, né? E obrigado pela atenção de vocês.